Olá, alunos, boa tarde. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês através do chat. Esta é uma aula para a terceira série do ensino médio, uma aula de filosofia, e o tema da nossa aula de hoje é o homem como ser político. Então, vamos ver aqui, né? Quais são os conteúdos que nós iremos trabalhar na aula de hoje? O homem como ser político. Habilidades, ou seja, aquilo que a gente gostaria, né, espera que vocês consigam fazer após assistir esta aula. Questionar o papel social do Estado e das leis. Tá? E aí já temos aí a sugestão de uma primeira atividade, onde vocês irão fazer uma pesquisa conceitual. Política, Estado e virtude. E a história da política. Apresento a vocês o professor Marconi. Boa tarde, professor. Boa tarde, Márcia. Obrigado pela moderação. Sejam bem-vindos, vocês alunos da terceira série do ensino médio. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para a nossa aula de filosofia, como já foi muito bem colocado, com o nosso tema O Homem como Ser Político. Eu só quero reforçar, antes da gente ir para a nossa primeira atividade, para a nossa problematização, que nas nossas aulas de filosofia nós trazemos aqui sugestões de atividades. Então você, professor que acompanha a nossa aula, ou você, aluno que acompanha a nossa aula e tem essa interação com o seu professor, vocês podem sugerir que a atividade que foi proposta na aula do Centro de Mídias seja utilizada. Mas lembrando sempre que a cátedra, a autoridade máxima com relação à nossa aula, é sempre o professor que trabalha conosco aí na sala, na ponta desse sistema todo, que é a rede de educação da Secretaria de São Paulo. Então, a gente conta muito com a ajuda de vocês. Como eu sempre digo, se você tem atividades, se você tem propostas, com certeza, às vezes, muito melhores do que a que eu trago aqui, você tem toda a liberdade para poder utilizá-la, mas na inexistência ou vendo que vai fazer sentido para o seu aluno, você pode utilizar as sugestões de atividade que a gente traz durante a aula. Essa aula, se não me falha a memória, eu trago 3 para vocês. A primeira delas, então, uma pesquisa conceitual sobre 3 conceitos importantes para a nossa aula e também uma pesquisa sobre a história da política. Falado disso, hoje, como a Márcia bem colocou para a gente, nós vamos questionar aqui o papel do Estado, o papel das leis na nossa vida. E tudo isso está dentro de um contexto que é o contexto da política. Nesse sentido, nós faremos uma primeira atividade, que é analisar o emprego da palavra política em situações diferentes. Então vejam aí na tela de vocês. Em quais sentidos a palavra política é aplicada nas frases seguintes? 1. A participação política de todos contribui para a elaboração de leis mais justas e inclusivas. 2. Se tem uma coisa que não discuto e não gosto, é política. 3. O sistema de cotas é uma política pública baseada no princípio da equidade. 4. A política é uma das áreas da filosofia. Então vejam que a palavra política está sendo aplicada aí em contextos diferentes. Vocês terão 90 segundos para dizer qual que é o sentido que a palavra política ganha nessas 4 frases. Não se preocupe em responder sobre as 4, você pode pontuar, olha, na 1 eu acho que o sentido é esse, na 3 eu acredito que é aquele. Não se preocupe em responder todas as 4 frases, mas se você conseguir, com certeza é muito bem-vindo. 90 segundos, já já a gente retorna com a professora Márcia.
Olha só, professor Marconi, bastante interação, tá? E a Stephanie, ela cita que no item 3 significa o sentido de uma ação. O Guilherme cita que política, no entender dele, é igual a corrupção. A Lídia faz uma pergunta: teria alguma relação com políticas governamentais? A Nina cita democracia. A Suiana fala sobre participação social. Perfeito. E o Giovanni pergunta, né, se é o órgão, ou afirma aqui, né, que se é o órgão que governa as nossas ações sociais. Perfeito. Eu agradeço a participação de todos vocês. Peço desculpas, a gente percebeu no início do chat que alguns alunos não entenderam bem qual que era a proposta. Da próxima vez, com certeza, a gente vai tentar sempre ser o mais claro possível. Lembrando que a ideia dessa atividade era a gente perceber como a palavra política ela é empregada de diversas maneiras diferentes. Alguns aqui citaram a questão de uma ação, outros falaram de ser um órgão governamental, e alguns até colocaram também a identificação da política como corrupção. E isso é muito importante de vocês colocarem, gente, porque a gente precisa desconstruir essa ideia de que política é sinônimo de ser corrupto, né? Não é bem assim. Lógico que a corrupção é um elemento que faz parte da vida política, porque a vida política faz parte do contexto da humanidade. E o ser humano é considerado por si mesmo um ser corrupto. E quando a gente fala que o ser humano aqui é ser corrupto, não estou dizendo aqui que todo mundo é corrupto, mas no sentido de que todos nós podemos nos corromper a partir de um padrão, de um referencial. Afinal de contas, quando a gente estabelece que alguém está corrompendo, que alguém está corrompido, é porque nós temos um referencial, por exemplo, a lei, que a gente vai trabalhar logo mais, e de acordo com essa lei, quando eu estou agindo de maneira contrária a ela, então eu estou me corrompendo. Mas a gente sabe que a política é muito mais do que isso, até porque quem faz política não são apenas aqueles que nós chamamos de políticos. O ser humano é um ser político. Inclusive, esse é o título, o tema da nossa aula, o homem como ser político. E a gente vai ver que, nesse sentido, todos nós podemos carregar, não necessariamente esse viés corruptível, mas também podemos viver de maneira saudável, conviver de acordo com as leis que o Estado e que nós construímos. Antes da gente entrar numa aula, num vídeo, melhor dizendo, que vai nos explicar um pouco mais o que é política, eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns sentidos da palavra política, justamente fazendo o contraponto daquilo que vocês apresentaram no nosso chat. Vejam na tela de vocês. Nós temos, por exemplo, uma expressão que a gente costuma utilizar, que é a expressão políticas públicas. O que são as políticas públicas? São ações e processos do governo que influenciam a vida do cidadão, sendo essas distributivas, redistributivas, regulatórias ou constitutivas. Mais uma vez eu vou ler para vocês. Políticas públicas são ações e processos do governo que influenciam a vida do cidadão, ou seja, é como o governo age para poder alterar, modificar a nossa vida, sempre pensando numa maneira construtiva, de uma maneira positiva. E esta política pública ela pode ser distributiva, no sentido de distribuir recursos, distribuir direitos, ela pode ser redistributiva ou também regulatória, que é quando ela estabelece aí alguns limites, constituindo leis. Agora vejam esse segundo elemento, essa segunda expressão da palavra política, o termo participação política. Nesse caso, a política já tem um outro sentido. O que ela significa? Envolvimento nas discussões ou ações que criam as políticas públicas. Repetindo, participação política é o quê? Envolvimento nas discussões ou ações que criam as políticas públicas. E nesse sentido, quando você questiona dentro da sua sala de aula, quando você questiona nas redes sociais, quando você se engaja num movimento, numa ação, você está tendo uma participação política. E vejam que isso não tem nada de corruptível, como foi colocado agora há pouco no chat. Então, é possível sim fazer política sem necessariamente estar atrelado à corrupção. Vejam essa terceira expressão de política. Não gosto de política. A gente escuta muito isso. Tem gente que até fala, olha, política não se discute, religião não se discute, futebol não se discute. Mas nesse sentido, nessa expressão, por exemplo, política significa o quê? Articulação e conflito entre aqueles que representam o povo. Vejam que já é um outro sentido de político. A gente entende como aqueles que se articulam para representar o povo. Volto a dizer, essa não é a única dimensão da política. Para a gente terminar, uma última forma da gente interpretar a palavra política é no próprio contexto da nossa disciplina, que é a filosofia.
No caso de filosofia política, o que é isso? É uma área de estudo e reflexão sobre as formas e sistemas de governo, bem como a distribuição do poder dentro das sociedades. Vejam então, galera, que a palavra política tem diversos sentidos. E é por isso que a gente precisa entender. Quando a gente critica a política, quando a gente não quer se envolver com a política, quando a gente questiona a política, quando a gente se envolve ou não se envolve com ela, de que política eu estou falando? Estou falando da representação? Estou falando da articulação? Estou falando da área de conhecimento? Estou falando de uma ação, de um envolvimento? É importante a gente caracterizar isso. Como a gente vem falando, o homem é um ser político em todas estas dimensões. Por isso, entender o conceito de política é tão importante. Para nos ajudar, a gente vai passar para vocês um vídeo agora da Escola Virtual de Cidadania da Câmara dos Deputados, que nos ajuda a entender um pouco mais, de uma maneira bem lúdica, o que é política. O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego e, na sua origem, fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer, de uma forma geral, que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores, tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião?
Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! Isso aí, gente. A gente viu então de uma maneira muito lúdica aí o que é a política, por que o ser humano é um ser político e quais são os grandes temas que a política trabalha, que a política procura responder, procura resolver. Eu quero lembrá-los aqui, antes da gente continuar, que o nosso grande objetivo aqui no Centro de Mídias é munir você, professor, e você, aluno, de estratégias, de apontamentos, de caminhos para serem desdobrados aí na sua casa, na sua aula. Então, se de repente aqui vocês perceberem que, olha, mas ele citou tanta coisa, a ideia é apontar possibilidades e, lógico, você junto com seu professor, você aluno, pode perceber aqui onde é possível, dentro da nossa condição, dentro do nosso contexto, se aprofundar. Falado disso, antes da gente ir para um outro tema, que é a temática do Estado, eu queria só pontuar com vocês duas visões de política, que são as visões de Platão e a visão de Aristóteles. Platão, existe um diálogo, inclusive intitulado Protágoras, e nesse diálogo aparece um mito que é conhecido justamente como o mito de Protágoras. E aqui a gente vai encurtar por uma questão de tempo, mas basicamente esse mito vai dizer o seguinte, que o ser humano nasce com a sua alma permeada de bronze, ou de ouro, ou de prata, com tipos diferentes de metais. E esses tipos de metais diferentes representam justamente a condição da alma de cada um. Nesse sentido, a gente não tem condições de aprofundar aqui, mas você já está na terceira série do ensino médio, com certeza você já ouviu falar da teoria da tripartição da alma de Platão, onde ele vai dizer que alguns nascem para governar, outros nascem para guerrear e defender, e outros nascem para trabalhar. E essa separação, ela é feita justamente por conta da alma que cada um carrega consigo, da natureza, digamos assim, da nossa alma. Nesse mesmo diálogo, a partir do momento em que Protágoras começa a falar dessa questão, de que como cada ser humano nasce com a sua alma predisposta à vida política, também de acordo com a sua condição, ele vai apontando alguns elementos que são importantes para a vida pública. Primeira coisa que ele aponta, a prudência. E o que é essa prudência? É um saber necessário para a vida pública. Então, para que eu consiga conviver com o outro, eu preciso ser prudente, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo, eu preciso ter cuidado com a forma com que o outro vai entender o que eu falo e aquilo que eu faço. Para quê? Para a nossa boa convivência. Lembrando que quando a gente fala de política, a gente está falando de convivência. E além dessa prudência, ele também aponta outras duas coisas necessárias para a vida pública, que é o pudor e a justiça. Por quê? O pudor é o sentimento de vergonha. Então, por conta da vergonha, eu não faço coisas que seriam moralmente questionáveis dentro da sociedade que eu faço parte. Então, pela vergonha, eu me limito. E no que eu me limito, a convivência se torna um pouco mais possível. Lembrando que isso daqui pode ser desdobrado numa reflexão muito mais profunda. Não só na nossa aula aqui, mas em outros espaços, nas redes sociais, na internet, você pode perceber que você vai encontrar aí muitas reflexões mais aprofundadas sobre esse assunto. E um outro ponto que ele traz, além da prudência e do pudor, é a noção de justiça, outro elemento necessário para a vida pública. Lembrando que a justiça aqui significa o quê? A adequação de cada situação ao cidadão. Nesse sentido, é importante a gente perceber que, para Platão, a justiça não é tratar todo mundo de maneira igualitária, porque, na visão dele, nós não somos essencialmente, naturalmente, digamos assim, iguais. Nós temos diferenças de alma, como eu acabei de mencionar para vocês. Nesse sentido, cada um deve ser tratado de acordo com a sua condição, de acordo com a sua situação, de acordo com a sua natureza. Isso é justiça na visão de Platão. Tratar cada um de acordo com a sua natureza, tratar cada situação de acordo com uma situação.
Agora, quando a gente olha, por exemplo, Aristóteles, a gente percebe que a visão é um pouco diferente. Aristóteles, por exemplo, já trabalha a ideia de que o ser humano é naturalmente um ser político. Platão vai colocar que apenas alguns são, de fato, chamados a contribuir politicamente, governando, legislando. Outros exercem funções na polis, na cidade, mas não são funções, digamos assim, cidadãs, diretamente ligadas ao governo, à organização. Já Aristóteles vem com uma visão diferente. Todo ser humano é naturalmente um ser político. E a gente percebe, parafraseando Aristóteles, essa nossa tendência natural à política, justamente porque a gente possui em nós a fala, que é um elemento essencial, né, o discurso, o diálogo, e também porque nós temos uma necessidade de associação. O ser humano naturalmente procura o outro. Existem pesquisas, por exemplo, na área da psicologia, da neurologia e outras áreas, que falam que a criança, por exemplo, o bebê, ele já nasce com uma programação cerebral, digamos assim, que tende a procurar rostos humanos. Por isso que a criança se identifica e interage tanto com as nossas caretas, com as nossas risadas, com as nossas brincadeiras. Isso é uma tendência natural. A gente busca associação continuamente. E outro ponto muito importante é que, na visão de Aristóteles, antes mesmo de existir a família, antes mesmo de existir a ideia de indivíduo, a sociedade já existe. Em que sentido? Nós só formamos uma família porque estamos dentro de uma sociedade que nos traz a noção de família. Eu só me identifico como indivíduo porque estou dentro de uma sociedade que me individualiza, ou não, dependendo de outras correntes filosóficas que vão dizer que a sociedade ela nos tira a individualidade, mas não cabe a gente trabalhar isso aqui neste momento. Mas voltando, Aristóteles traz essa ideia. A sociedade me individualiza quando ela me ensina a pensar, quando ela me ensina a falar, quando ela me ensina a agir por conta própria. Antes da gente ir para uma atividade, eu quero deixar uma sugestão de atividade para vocês. Vejam bem, você sabia que histórias como a de Tarzan e Mowgli, o Menino Lobo, podem ter sido inspiradas em casos reais de crianças selvagens? Lembrando que aqui a gente está falando agora da natureza política do ser humano. Diante disso, pesquise as histórias sobre estas crianças e redija uma redação relacionando estes casos às ideias de que a política pode ser ensinada, assim como de que o homem é um animal político, ou seja, trazendo essas duas ideias de Aristóteles. Nós podemos ensinar a virtude, nós podemos ensinar as pessoas a serem políticas, né, embora a gente já carregue isso conosco na nossa natureza, bem como nós somos naturalmente, então, um animal político. Lembrando que isso é uma sugestão de atividade. Falado disso, gente, vejam só a atividade que eu deixo para vocês responderem aí em apenas 60 segundos, porque infelizmente o nosso tempo está muito apertado e eu peço desculpa a vocês por isso. São duas perguntinhas muito rápidas. Primeiro, é possível ensinar a arte da política? Se sim, como? E se não, por quê? Lembrando que isso é na sua opinião. E a segunda pergunta é, qual o papel do Estado e das leis? Na prática, como eles têm cumprido este papel? Escolhe apenas uma pergunta para responder, interage conosco, é muito importante a participação de vocês e já já a gente continua. 60 segundos. Olha só, professor Marconi, bastante interação aqui pelo chat. Alguns alunos falaram que sim, é possível com paciência. Legal. Outros alunos citaram que através de conhecimento, tá? E a Raquel cita que tudo é política
E a Bruna fala sim, através aí da interação nas escolas. Muito bacana. Legal, gente. Obrigado pela interação de vocês. É importante a gente entender isso. Se a política pode ser ensinada, nós podemos aprender a exercer o nosso lado político da maneira correta. Antes da gente avançar agora para o conceito de Estado, e a gente verá um segundo vídeo, eu só quero retomar com vocês, porque a gente percebe que muitas vezes o aluno chega depois e fica um pouco perdido, qual que é a habilidade, qual que é o tema que a gente está trabalhando. Então, relembrando, nós estamos falando aqui do homem como ser político, numa aula de filosofia da terceira série do ensino médio, onde a habilidade que a gente está procurando desenvolver é questionar o papel social do Estado e das leis. E lá no início eu já deixei uma sugestão, lembrando, de atividade, que era uma pesquisa conceitual dos termos política, Estado e virtude, ou também pesquisar a história da política. Falado disso, vejamos esse vídeo agora que vai explicar para a gente o que é o Estado. Nós vimos o que é política, vejamos agora o que é o Estado. O que é Estado? Em nossa série de vídeos, já falamos sobre o que é política. Os seres humanos vivem em grupos e, portanto, precisam se relacionar, resolver conflitos, tomar decisões, ou seja, fazer política. Também já falamos sobre as formas de organização política dos grupos, no vídeo O que é democracia. Vimos que há sempre alguém que fica responsável permanentemente por tomar decisões que valem para todos. São as pessoas que exercem o poder com o aval dos cidadãos, para facilitar a vida em sociedade. E foi assim que começou a surgir o Estado, tema deste vídeo. Ele é resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar a combinação das vontades de cada um com a vontade do grupo. Ou seja, o Estado existe para organizar o mundo da política. E o que isso quer dizer? Que a política é anterior ao Estado e que, por isso, ele só existe por causa dela. Para poder exercer esse papel mediador entre o individual e o coletivo, o Estado precisa então ser soberano, ter o poder maior, a última palavra. Só assim ele tem condições de garantir um equilíbrio entre a vontade e o direito de cada indivíduo e a vontade e o direito de todos. Sendo um poder acima de todos os outros poderes, o Estado tem o dever de garantir a ordem necessária para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Foi por isso que o importante pensador político, Thomas Hobbes, disse que o Estado é o poder soberano. Podemos dizer que ele é o produto de um povo que habita um determinado lugar e que define um conjunto de regras para a sua convivência. Para que exista um Estado, é preciso, então, uma unidade de comando, onde ele é o poder soberano, uma territorialidade, ou o lugar em que ele acontece, e ainda um grupo de pessoas que assume o compromisso de respeitar normas válidas para todos, como as constituições e as leis que conhecemos. Agora, é importante não confundir Estado com governo, porque o governo é constituído pelas pessoas que ocupam, por um tempo, as posições e os cargos do Estado. Reis, presidentes, governadores, por exemplo. Mas o Estado existe para além dos governos. Os governantes entram e saem, mas o Estado permanece sempre. Os governantes, aqueles que tomam as decisões pelo grupo, passaram a ser conhecidos como políticos, porque se ocupam da arte do governo, como dizia Aristóteles. De algum modo, todo governante se relaciona e presta contas à sociedade que governa, porque ele está justamente inserido em um Estado, que incorpora as regras pelas quais se pode governar. Além dos governantes, que são os políticos, o Estado desenvolveu uma estrutura para viabilizar as várias necessidades coletivas da sociedade. E essa estrutura recebe o nome genérico de burocracia, que será tema de um dos próximos vídeos. As pessoas que atuam na burocracia do Estado são os servidores públicos. Então, como podemos resumir tudo isso ao final? O Estado é uma comunidade de pessoas que se organiza politicamente em um território definido, com leis válidas para todos os membros do grupo. Ah, e não esqueça, a direção do Estado está nas mãos dos governantes e o funcionamento do Estado se dá por meio dos órgãos e instituições públicas. Até a próxima!
Olha só, professor Marconi, ainda, né, citando as respostas, né, do desafio anterior, o Pepe disse que estabelecer limites para tudo é uma boa solução. A Isabela fala que explicando os direitos e deveres de cada cidadão. O João Pedro mostrando como funciona manter a paz e a ordem. A Maria Eduarda diz que o ser humano precisa escolher aprender. A Rawane, manter a sociedade segura para a expressão de seus direitos. O Denian, mostrando às pessoas, aos indivíduos, os preceitos constitucionais. O Luan, apresentando teorias e usando o lúdico para compreender melhor. A Camille fala que instruindo a participação ativa e a professora Sueli cita que é dialogando. Muito bom. Olha como vocês são pedras preciosas, gente. Nós, professores, temos muito a lapidar. Cada colocação de vocês foi maravilhosa. Eu costumo brincar, gente, que cada tema, cada tópico que a gente traz na aula de filosofia não dá nenhuma outra aula, daria um outro curso sobre o tema. E o que vocês colocaram tem tudo a ver com o que eu quero compartilhar com vocês agora, que é justamente o papel social do Estado e das leis. Uma vez que a gente acabou de entender o que é o Estado, qual que é o papel, então, que o Estado tem que exercer e qual é o papel que as leis que o Estado estabelece devem cumprir na nossa sociedade? E nós podemos ver que são 3 pontos importantes nesse papel social. O primeiro deles, a mediação dos interesses e conflitos. Então, esse é o primeiro papel do Estado e o papel das leis. Nós convivemos e na nossa convivência nós temos interesses diferentes. Então, é óbvio que esses interesses vão entrar em conflito. É papel do Estado e da legislação mediar esse conflito, tentando atender o interesse quando possível, quando não, nos ensinar, melhor dizendo, a conviver com essa possibilidade de nem sempre termos todos os nossos desejos, nossas vontades atendidas. Segundo papel do Estado, segundo papel das leis, criar e manter a organização social. Afinal de contas, se a gente puxar aqui os filósofos contratualistas, eles vão trazer para a gente essa ideia de que sem a existência, sem a figura de uma organização, de um órgão, de uma instituição que nos regulamente, a gente vai cair numa situação de desordem social. Lógico que a gente tem outras ideias políticas, como o anarquismo, por exemplo, que vão dizer que é possível, sim, sem a figura do Estado, manter uma sociedade organizada. A terceira função do Estado e das leis é a garantia de direitos. Todo cidadão tem direitos, é papel do Estado garantir esses direitos. Ao mesmo tempo, exigir o cumprimento dos deveres que, como cidadão, a gente possui. Falado disso, vocês terão 60 segundos agora para responder uma atividade de verdadeiro ou falso, dentro do que foi falado no vídeo da Escola Virtual de Cidadania e do que eu compartilhei com vocês aqui agora. Vejam bem, são 6 afirmações. Primeira delas, etimologicamente, política significa a vida na cidade ou a arte de governar. Segundo, a decisão baseada na vontade da maioria é a única coisa que sempre fez parte da política. Terceira, em Protágoras, Platão cita a prudência, o pudor e a justiça como necessários ao exercício da política. 4. Para Aristóteles, a política é mais do que uma característica, é um elemento da essência humana. 5. A soberania do Estado é uma barreira para que este atue na garantia dos interesses coletivos. 6. É papel do Estado e de suas leis garantir que a lei natural do mais forte não se perca. 60 segundos.
Voltando aqui, gente, olha só, professor, bastante interação, né? O Felipe, ele responde que a primeira é falsa, a segunda, terceira e quarta alternativa são verdadeiras, quinta e sexta são falsas. A Ana Beatriz fala que a primeira é verdadeira, segunda, terceira e quarta são... Aliás, primeira é falsa, segunda, terceira e quarta são verdadeiras, quinta falsa e sexta verdadeira. E ainda o Alisson fala que as leis regulam a vida da sociedade e a Thaís diz que o papel do Estado e das leis é manter a ordem. Perfeito, Alisson, Thaís, muito importante e pertinente a colocação de vocês. Gente, vamos à correção e eu vou comentar apenas as questões falsas, uma vez que as verdadeiras, automaticamente a gente já entende aí o conceito. Se a gente parar para perceber, a segunda afirmação é falsa. Ela diz o seguinte: a decisão baseada na vontade da maioria é a única coisa que sempre fez parte da política. E a gente viu no vídeo que muitas vezes se utilizava, por exemplo, a autoridade divina, a vontade divina para fazer escolhas, e não a vontade da maioria. A penúltima afirmação diz o seguinte: a soberania do Estado é uma barreira para que este atue na garantia dos interesses coletivos, quando na verdade a gente viu que a soberania é necessária para que ele consiga atuar de acordo com os interesses coletivos. Então ela não é uma barreira, ela é uma necessidade para que o Estado tenha essa autonomia. E a última afirmação também é falsa, onde está escrito que é papel do Estado e de suas leis garantir que a lei natural do mais forte não se perca. Muito pelo contrário, a ideia do Estado é justamente equalizar, igualar, e não fazer que a lei do mais forte prevaleça dentro do nosso ambiente social. Nós temos aí 2 minutos para a nossa aula terminar, e nesse sentido eu quero deixar mais uma sugestão de atividade para vocês, lembrando que essa sugestão é uma opção, vocês podem ou não realizar, tanto para exercício, como também para uma avaliação do seu professor. E nessa sugestão de atividade, vocês podem fazer pesquisas ou redações com os temas. Primeiro, como as leis são feitas? Como que se elaboram as leis? Segundo, quais são os modelos de Estado existentes? E terceiro, quais são as formas de participação política? Para a gente encerrar, só quero deixar claro aqui para vocês que esse material que a gente disponibiliza, às vezes ele vem com muito mais conteúdo do que a gente consegue trabalhar na área. Por exemplo, tem uma avaliação na aula, tem uma reflexão pessoal, que eu não consigo trabalhar com vocês aqui agora, mas vocês podem acessar aí através da sede, em outros canais, essa avaliação pessoal para a gente entender como que eu tenho aplicado a vida política na minha vida. Qual que é o sentido dessas leis, desses estados, no meu cotidiano. E eu quero encerrar para passar a palavra para a professora Márcia e até pedir que o chat fique aberto nesse momento para a gente ter um retorno de vocês, se vocês quiserem comentar, dar um feedback para a gente procurar melhorar. Eu sei que a gente precisa, por exemplo, tentar diluir mais o conteúdo, o chat fica aberto para vocês darem esse retorno para a gente. Essa história, gente, do Arthur Schopenhauer, é uma história que fala de porcos espinhos e eles estavam enfrentando uma era glacial. E aí eles resolveram se aproximar, ficar todos juntos, para um receber o calor do outro e assim não morrer de frio. Eles fizeram isso, só que eles começaram a ser espetados pelos seus vizinhos. Aí eles falaram: isso não vai dar certo, vamos nos afastar. Só que no que eles se afastaram, eles começaram a sentir frio de novo e a morrer. E aí vinha aquela grande questão: o que a gente faz? Morre de frio ou aprende a conviver com os espinhos do outro para sobreviver? Isso é política, aprender a lidar com os limites do outro, com os espinhos do outro, o outro aprender a lidar com os seus espinhos para a gente conviver e sobreviver. Obrigado pela sua participação, até a nossa próxima aula. Professora Márcia, muito obrigado. Obrigada pelo convite, professor Marconi, obrigada a todos os alunos pelas interações no chat. Até a próxima aula.